Nós vamos dar aqui continuidade à nossa aula. Nós sabemos que o sofrimento de Jó, ele pode ser analisado em dois aspectos principais. O primeiro, o sofrimento físico. Ele foi coberto de tumores malignos da planta dos pés ao alto da cabeça. A sua dor era imensa. Seus amigos ficaram sentados com ele 7 dias e 7 noites. Nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que sua dor era muito grande. Ele não conseguia dormir por causa da dor alucinante. Jó declarou: não tenho tranquilidade nem sossego, nem descanso, somente perturbação. Ele não tinha nenhum alívio do seu sofrimento, não tinha descanso nem sossego. Suas noites eram longas e cheias de aflição. Nós vamos ver que ele se queixou. Vejamos a queixa. Assim me deram meses de desengano e destinaram-me noites de aflição. Quando me deito, digo: quando me levantarei? Mas a noite é longa e canso de me revolver na cama até o alvorecer. Em Jó 7, 3 e 4. A sua pele ficou cheia de feridas. E nós sabemos que foram feridas e junto com a ferida a infecção, pus. Disse Jó: meu corpo está coberto de vermes, de crosta, de sujeira, a minha pele se resseca e as feridas voltam a se abrir. Suas dores o apavoravam. Seu corpo apodrecia como uma roupa comida de traça. Encarquilhado e magérrimo, seus ossos se deslocaram. A sua dor não tinha pausa. Sua pele enegreceu e começou a descamar, seus ossos queimavam de febre. Começou a ter delírios, né? A Bíblia diz sobre isso. E tendo visto o sofrimento físico de Jó, veremos agora o seu sofrimento emocional. Ele ficou angustiado e amargurado. À noite, seus sonhos e visões só traziam mais terror. Ele chegou a ficar cansado de viver. Seu rosto afogueou de tanto chorar. Ele estava cercado de pessoas que o provocavam. Sua desventura foi proclamada em todo o mundo. As pessoas cuspiam em seu rosto. Seus sonhos e esperanças malograram. Os irmãos e conhecidos fugiram dele na sua dor. Os parentes o desampararam. As pessoas que receberam sua ajuda no passado agora tratavam com desprezo. O mau hálito e o mau cheiro que exalava do seu corpo expulsaram a esposa e os irmãos de perto dele. Até as crianças o desprezavam e dele zombavam. Todos seus amigos e íntimos o abandonaram. Nós vimos aqui que a sua honra e felicidade foram arrancadas. Aconteceu o contrário de tudo de bom que ele desejou. Então, nós vimos aí, dando sequência, foram queixas e mais queixas de Jó. A Bíblia diz que a queixa de Jó contra Deus continua. Seu sofrimento emocional, físico, era uma angústia, até amargura no coração, e ele continua falando. A vida é muito breve para sofrer tanto. Jó faz um apelo para Deus. Ele continua conversando com Deus. Uma tentativa desesperada. Jó interpreta o mistério do seu sofrimento. Aqui Jó está chegando ao fundo do abismo que o separa da realidade normal da sua vida. Não vê alternativa, né? Então ele continua a conversar e dizer dos ais. Ele sempre, os últimos ais dessa queixa são simplesmente grandiosos. Não, ele diz: não são poucos os meus dias. Aí ele pensou assim: eu vou morrer. A sepultura era o fim de tudo. Então nós sabemos que ele esperava só a morte. Então chegamos ao fim de quase toda a tragédia de Jó. Então aqui vai dizer que Zofar, com a palavra, o primeiro discurso de Zofar, um dos seus amigos, Zofar repreende Jó. Zofar exalta a verdadeira sabedoria. Face ao que Jó acaba de alegar, pergunta Jó: poderás tu desvendar os profundos mistérios de Deus, os seus arcanos, né? A sabedoria de Deus é mais profunda que a morte. Como a medirás tu? Zofar faz um apelo a Jó para que se arrependa. Então, é interessante que o argumento de Zofar, ele disse assim: você arrepende dos pecados, mas Jó continuava dizendo: eu não pequei, né? Eu sou justo perante Deus.
Jó responde a seus amigos. Aí então Jó pacientemente ouviu todas as acusações que Zofar lhe fez, acusando de infidelidade a Deus e instando para que ele se arrependesse e se voltasse para Deus, né? Esse apelo não era feito com o sincero desejo de ajudar o amigo, mas de demonstrar a sua sabedoria concernente a Deus, querendo ser mestre do que realmente não conhecia. Agora é a vez de Jó mostrar sabedoria a respeito de Deus, como vemos nos tópicos seguintes. Jó acusa os amigos de falso conhecimento de Deus, né? Ali ele pergunta, ele fala sobre as tendas dos tiranos gozam paz, né? As argumentações dele. Mais pergunta agora as alimárias, e cada uma delas te responderá, as aves dos céus, e elas te farão saber. Então ele falou sobre as aves do céu, sobre a terra. Jó reafirma tudo Jó reafirma tudo. Aqui tem um equívoco aqui. Jó reafirma tudo sobre o poder de Deus. O poder de Deus não se circunscreve ao que se poderia chamar de poder cósmico, poder criador, mas também ao que denominaria poder administrativo. Então nós vamos ver que Jó continua, rejeita o parecer dos amigos. A causa de Jó é posta ante Deus. Paulo falou aos Efésios, se fosse por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Qual é a causa que você tem posto diante de Deus? Eu quero te perguntar neste momento que você está vendo esse vídeo, qual é a sua causa? Jó colocou a causa dele perante o Senhor. Conta para Jesus aonde é a tua dor, né? Calai-vos, aqui diz assim, calai-vos perante mim e falarei eu. Jó estava cansado de ouvir acusações sem bases e injustas. Então leva o seu caso a Deus, correndo o risco natural. Tem que se defender e o faz perante quem tem poder, até para matar ou para dar vida. Venha sobre mim o que vier, vou defender-me contra os que sem causa me acusam, como se eu fosse um ímpio vulgar. Porei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Então Jó, ele começou a falar com Deus e a dizer para Deus o que ele estava sentindo, né? Atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. A minha causa está bem encaminhada, estou certo que serei justificado. Esta era a situação de Jó, né? Não podia entender o que estava passando na sua vida e entra em um diálogo com Deus. Ele conversa com Deus e Deus o estava o que? Avaliando, né? Aqui nós vamos ver que o anseio de Jó por uma vida melhor. Jó estranha que a justiça divina se ocupe tanto com uma criatura como ele, e por isso melhor seria mesmo que se acabasse a sua vida. Ele continua arrazoando, conversando, tirando as lições para a sua vida, mas realmente dialogando com Deus. No capítulo 14, ele vai falar sobre a árvore, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, no verso 7. E se envelhecer na terra a sua raiz, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Tem-se visto nessa figura ou imagem uma espécie de espelho da ressurreição, embora o verso seguinte negar este fato. Então a árvore ela voltará a brotar do tronco, a despeito de cortada, mas o homem não, uma vez cortado, não revive. Então onde está? Né? Ele estava perguntando para Deus. E como nós devemos de saber, irmãos, que uma coisa que nunca nós podemos perder é a esperança. O homem não consegue sobreviver nem por poucos segundos se ele não tiver esperança. Porque muitas vezes essas pessoas entram em crises e aí não tem esperança, não tem Deus na vida e elas dão cabo da sua vida. Mas as pessoas que têm Deus, eles têm esperança. Aí Jó diz, ainda que ele me mate, eu esperarei nele, né? Aqui diz assim que Jó continua as suas queixas, a desolação do quadro que ele mesmo pintou
o aterra como quem deseja recuar de uma posição de antes desejada. Jó acreditava que um dia os céus passarão, como Jesus ensinou, e então o homem que adormeceu será despertado e se levantará. Jó continua sua peleja com Deus, né? Nós vimos que ele creu na onipotência de Deus, que Deus era tudo na sua vida. E é interessante que aqui diz que o segundo ciclo dos discursos, entra na discussão com seu segundo discurso. Todos falaram, Jó e seus 3 amigos, todos apresentaram suas razões a respeito da doença, das causas e consequências, e a todos Jó respondeu com aquela sabedoria divina a respeito das coisas desta e de outra vida, né? Agora há uma espécie de réplica. A réplica é quando você pergunta e ao mesmo tempo responde, né? Então há uma espécie de réplica, um desejo de cada qual confirmar as opiniões antes omitidas. É como se vê um debate entre 4 pessoas, um réu e 3 promotores ou acusadores. E aí continua, ele critica perenemente a atitude de Jó. Jó é acusado de verbosidade oca, de uma ciência de vento, e o sábio Elifaz, entre aspas, né, que na página 45, não se sabe como entender isso, nem como responder a tanta insensatez, como se Jó estivesse discutindo os caminhos do vento oriental, argumentando com palavras e razões que nada aproveitam. Elifaz procura convencer Jó de que os outros passaram por este caminho. És tu o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Jó jamais tinha afirmado ser mais sábio do que os outros, a não ser quanto à sua condição. Então aí continua com a sua argumentação. O destino dos ímpios é certo. Jó, no discurso do capítulo 12, afirmara que os ímpios gozam de segurança e tinham o punho de Deus por eles. Mas Elifaz vem agora chamar a atenção do mesmo Jó para o fato de que todos os dias o perverso é atormentado. Aí vamos dar continuidade aí, o primeiro discurso de Jó, no segundo ciclo, diz que Jó considera desprezível o conforto dos amigos. Jó ignora totalmente os argumentos que seu amigo Elifaz e parte para uma análise da sua situação, como se tudo que ele disse fosse puramente discurso feito ao vento. Jó descreve a sua desesperada situação. Jó descreve sua desesperada situação. As minhas forças estão exaustas e tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Ele disse assim, eu tenho saudade de quando a amizade do Senhor era diante da minha família. É a primeira vez que Jó se queixa de haver perdido sua família. Agora, quando ele mesmo se considera destruído, vem à sua mente o que lhe aconteceu no começo dessa tragédia. Junta-se um fato a outro e forma-se um conjunto que derrotaria o mais forte mortal. Nessa destruição estão apenas os filhos, porque a mulher permaneceu viva. Talvez para aumentar as aflições do pobre marido, pois nos parece que era uma mulher sem compaixão, sem compreensão, que não sabia ou não queria entender os problemas que afligiam Jó. E nessa destruição, Jó se inclui, verificando o estado do seu corpo, entregue às mãos do seu divino antagonista. O seu corpo encarquilhado, magro, ressequido agarrado aos ossos, era uma coisa que ele não podia negar, nem ninguém o ousaria. Alguns comentadores traduzem parte do verso 8 assim: tu me lançaste a mão e me aprisionastes, e a prova aí está. Se eles estão certos, então a luta é de pessoa contra pessoa, de um adversário muito forte contra um muito fraco. Na sua aflição, Jó vê-se como um animal preso pelo seu perseguidor, destruído e posto na cadeia sem apelo e sem agravo. Na sua ira me despedaçou e tem a animosidade contra mim. É uma luta desigual. O seu inimigo range os dentes e com seu adversário agulha os olhos, numa atitude de destruição. E Jó não tem forças nem elementos para contrapor o tal inimigo. Então nós vamos ver que
parece reverência a esta linguagem contra Deus, né? E ele continua: Jó triunfa na sua fé, atirado ao chão do desespero de morte, isto é, se levanta como herói, depois da batalha vitoriosas. As insinuações dos seus amigos não tinham atingido seu alvo. Ele continua firme na sua vocação e crendo no Todo-Poderoso. E agora desafia até a terra para que cubra o seu sangue, sabendo que o seu chefe está no céu. O clamor é natural e pede à terra não haja lugar onde se oculte o seu clamor. Então nós vamos dar continuidade aqui, que Jó, ele continua a dizer que a doutrina de um advogado para com o pai está aqui bem representada. Parece que quer a vingança contra os pecados. Parece que o poeta vislumbra a mais gloriosa esperança da advocacia do Filho do Homem perante Deus, que quer a vingança contra os pecados. Aqui, como em muitos outros passos, só a esperança em um juízo justo que há de vingar todas as injustiças da terra pode trazer conforto e graça a um pobre sofredor. Os breves dias da vida e as suas tribulações passam. Era para breve a sua ida para o seu juiz fiel, que lhe retribuiria em dobro pelas injustiças da sua terra. O meu espírito está quebrantado, Jó disse. Os meus dias se extinguem. Só a sepultura o esperava, né? É a doutrina que nós vamos ver, que é a doutrina reafirmada da esperança de um fiador. Jó disse assim: eu tenho um fiador fiel no céu. Aquele que pegou as minhas dívidas, né? E quitou elas para mim. Jó tornou-se objeto de provérbio dos povos e com um em cujo rosto se cospe. Era uma situação de desprezo. Era um pecador que não se arrependia e, portanto, não merecia compaixão. Era um réprobo para os homens e para com Deus. Então, esse sofrimento lhe havia trazido escurecimento dos olhos. Aí ele vai dizer no capítulo 17, 7, como está perto da sepultura. Aí nós vamos ver que Bildade entra em cena com o seu segundo discurso. Aí vem o segundo discurso de Bildade. Bildade de nada de novo tem a dizer. Revela o seu desapontamento pelo fato de que Jó não haver aceito os seus conselhos, entre aspas, dos amigos que insistiam antes de tudo que se arrependesse, o que ele não havia demonstrado até agora. Sai-se então com esta: até quando andarás à caça de palavras? Eles perguntaram: como você vai procurar palavra? Queixa-se também de que Jó considerava os amigos como ignorantes e animais, pessoas desprezíveis. Aqui diz que o destino dos ímpios é a destruição. Os argumentos usados pelo orador são contundentes e procedentes, examinados à luz dos conceitos contemporâneos. Algumas figuras filosóficas, o ímpio não apenas ficaria no escuro, no meio da sua sociedade, mas até trôpego, e sem saber cairia na rede do pecado. Diversas figuras interessantes são aqui usadas. Os passos fortes se estreitarão, os passos se encaminharão para a rede como se fosse animal ser apanhado na ratoeira. Todos sabem que preparam armadilhas para apanhar um animal qualquer. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. Então é interessante isso aqui. Mais figuras filosóficas. A segunda série de figuras é ainda mais candente do que a primeira. Aí existem as calamidades do ímpio, se avolumam, né? Fala sobre os arvoredos, as suas plantações, tudo fora destruído pelo enxofre. Ninguém mais tentaria plantar ali qualquer coisa, porque estava morta a terra, como o morto estava de lepra o seu dono. Maldições maior não poderia ser atirada à face de Jó. Então nós vamos dar continuidade aqui, que Jó responde à altura ao discurso de Bildade. No capítulo 19 de Jó é considerado por muitos comentadores como um marco divisório entre a morte
e a vida, entre o desespero e a esperança, enquanto o pobre sofredor cai em extremos de miséria física e moral, com seus amigos causticando sobre supostos pecados que desejavam a toda força que confessasse. Ele se levanta como herói da fé para declarar que, depois de tudo, o seu Redentor vive. O triunfo de Jó é o triunfo de todos os sofredores. Com este sentimento em nosso espírito é que vamos estudar um dos maiores capítulos desse drama. Apesar de tudo, Jó vai triunfar. Jó estava fadigado de ouvir discursos sem sentidos, que nem confortavam nem traziam qualquer solução para os seus problemas. Palavras e mais palavras sem sentidos. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? A pergunta não foi completa. Ao mencionar palavras, quer dizer termos que nada expressam, que nada ensina e nem resolvem. São assim os discursos de muita gente que quanto mais fala, menos diz. Não tendes vergonha de me injuriar? Tem pessoas que quanto mais fala, menos diz. Jó então completa o sentido da frase. Se eu errei ou pequei, o erro ficará comigo. Que tem vocês com isso? Além de não ser da vossa competência arguir-me por qualquer falta que eu tenha cometido, não há de ser à custa do meu erro que vocês vão se engrandecer. Ele disse, eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Contra quem Jó grita por socorro e contra a violência? Deus está contra Jó, mas ele vencerá. Deus fechou a saída de Jó de modo que não via solução para o seu caso. O meu caminho ele fechou e não posso passar. Para o passado não podia voltar, porque todos haviam abandonado. Para a frente, para onde naquelas condições era um morto-vivo. Não apenas havia solução, mas até a sua honra de homem Deus havia destruído. Conforme a teologia do tempo, Jó era um pecador abominável e como um leproso todos se afastavam dele. Era um homem sem honra no campo religioso e social, porque a religião fazia parte da vida social. Sempre a religião foi considerada um sistema de vida, de maneira que era e ainda é pela religião que o homem mostra o que é. Se a religião falha na vida, tudo mais falha. Tudo está acabado. O que antes era luz no seu caminho, agora são trevas. Lembremos-nos a sua casa farta, cheia de amigos, seus filhos felizes, os seus animais, os campos vastos, um homem desejado e honrado. Depois todos se foram, uns pela morte e outros pelo desprezo, fechando o caminho luminoso convertido em trevas. Essa deve ser a figura ensinada neste verso. Não podia voltar, não podia avançar e o caminho estava fechado e obscuro. Arruinado de todos os lados, arrancado da vida como se arranca uma árvore, despido de qualquer esperança que lhe pudesse restar, era um molambo de gente. Tirou-me da cabeça a coroa e arruinou-me de todos os lados. Aí ele continua a dizer, o abandono de Jó é total. A sua mulher tinha asco do seu hálito, talvez por causa da doença e pelo mau cheiro. Sou repugnante aos filhos da minha mãe. Quem são estes filhos de sua mãe? Não sabemos que fossem seus irmãos, que possivelmente os teria. Onde estavam? Até as crianças o desprezavam, e quando queria levantar-se, zombavam dele. Todos os meus amigos íntimos me abominam. Veja-se até que ponto chegou Jó. Sua mulher, seus irmãos, seus amigos íntimos e até as crianças zombavam dele. Maior desgraça não se pode imaginar na vida de alguém. Até os que amavam se tornaram contra ele. Uma das maiores dores que o ser humano pode sofrer sofrer por rejeição, né? Estava em jogo o credo daquela gente que ensinava qualquer contemplação com condenado é considerado cumplicidade. Era puritanismo religioso que afirmava o pecador indigno da comiseração. Entre a amizade e a fé tinham que ficar com esta e contra aquela. Isso ainda acontece hoje.
Essa gente antiga e moderna não conhecia e não conhece o amor de Deus e a compaixão de Cristo. Entre a dureza da religião e a misericórdia humana era aquela que prevalecia. Recordamos quando os nossos antigos iam à cidade vender Bíblias e o padre mandava tocar o sino como anunciar um incêndio na cidade e dava ordens para ninguém sequer dar um copo de água ao herege. E casos houve que o pobre vendedor de Bíblias tinha que ir embora por não haver quem mesmo lhe vendesse um copo, lhe desse ou vendesse um copo de água. Era em nome da religião que se matava de fome um cristão. Então nós vamos ver que a doença era outro flagelo. E a pele se apegava aos ossos, como Jó referiu no outro lugar que se considerava encarquilhado. Na sua fé, Jó triunfa sobre tudo. Jó não considera que a sua vida presente tenha qualquer valor, pois tudo está perdido. Deseja ao menos que a sua experiência fique para os vindouros, para que saibam como ele viveu e morreu. Isso deveria ser escrito em livro, gravado as palavras com pena de ferro e que fossem chumbadas na rocha de modo imperecível. Nós vamos dar continuidade aqui, que Jó continua dizendo, argumentando, a palavra hebraica redentor é o que determina o processo civil de um parente consanguíneo remir a seu irmão ou parente mais próximo, como foi o caso de Ruth e Boaz, né? A palavra redentor, eu sei que o meu redentor vive, Jó e a ressurreição. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Que significa a palavra depois? O termo hebraico aqui está indicando um momento vindouro, vindo ao encontro do seu desejo aqui na terra, né? Aí ele continuou a dizer: devemos ainda ter em vista a inspiração do autor do livro para expressar verdades pouco familiares ou comum do povo, mas certas na contextura doutrinária da nação israelita. Nós vamos ver que essa maravilhosa escritura tem sido também suscetível de muitas interpretações ao sabor do pensamento de cada um. Por exemplo, traduzem alguns a expressão e não os outros, né? Ao meu lado, eu verei ao meu lado, para significar companheirismo, camaradagem. Ele estará junto de mim depois de me redimir. Então, nós devemos de ter sempre essa esperança que Jó teve. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará, em minha carne ainda verei a Deus. Ele disse: eu verei ao meu lado. A nossa maior vitória é termos o Senhor do nosso lado. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, o verso 27. Ainda alguns traduzem essa expressão por mim mesmo, por estar ao meu lado, ao meu favor. Olha que lindo isso aqui, né? Zofar faz o seu segundo discurso, um discurso breve sem nada de novo. Então Zofar se sentia envergonhado e continua o seu discurso chamando Jó de arrogante e de presunçoso, né? Aí um comentador diz que quando uma pessoa atribui grandeza às suas opiniões e aos seus sentimentos, o Deus que temos no universo não passa e aos seus sentimentos, né? Aí vem aqui esse comentador e diz que Jó tinha perdido os filhos e a fazenda, agora não teria quem lhes restaurasse os bens, nem quem aplicasse a ira dos que haviam sido explorados, talvez os empregados, né? Zofar estava às voltas com os anciãos e com o passado, e possivelmente é esse sentimento que leva a ferir Jó. Para o ímpio não há esperança nem presente remota. Aí continua: todas as calamidades são reservadas ao ímpio, os ímpios prosperam, né? Ele teve esse sentimento. Jó destrói corajosamente a tese de Zofar de que os ímpios têm existência efêmera. Portanto, não é verdade que os ímpios morram cedo, e num colorido vivo repõe os fatos dos seus lugares, afirmando que a família, os seus rebanhos, os seus negócios correm admiravelmente e no fim dos dias descem ao pó
com os miseráveis. Jó vê os fatos tais como são, né? Apresenta o outro lado da mesma filosofia. Os ímpios deveriam sentir o peso dos seus pecados e não os filhos. Aí vem a resposta final dos debates, né? Nós participamos da argumentação de Jó de que o ímpio deve sofrer as consequências de sua impiedade e não viver folgadamente, enquanto muito justo arrasta a sua miséria pela vida afora. Então a parábola do rico e Lázaro nos indica o caminho e a filosofia a seguir. Nem todos os sofrimentos são pagos nesta vida e nem todos os gozos são reservados para estes dias. O rico viveu faltosamente, depois morreu e foi sofrer em sua impiedade. O pobre sofreu na vida e a sua miséria, depois foi gozar na mansão celeste. Então, longe de nós pensarmos que a pobreza dá o direito ao céu ou a riqueza ao inferno. Não há tal ensino na Bíblia, mas são respostas que Deus dá às nossas inquirições. Pobreza e riqueza são coisas desta vida e não decide o destino de ninguém. A crença em Deus e a fé em Jesus Cristo é que tem a ver com o futuro da vida humana. Há muitos pobres tão incrédulos como quem mais o seja. Há ricos igualmente sem fé como os demais. Entretanto, entre ricos e pobres há muitos crentes fiéis. Daí não se pode construir qualquer sistema doutrinário sob a base de riqueza ou pobreza, ou mesmo de felicidade baseada nelas. O ajuste final virá depois, quando tudo será devidamente realizado. Então dizia Jó ao exclamar: eu sei que o meu Redentor vive. Esta é a norma de conduta, esperar pela justiça divina que não falha. Jó dá a resposta final. Aí vem a origem do sofrimento, porque sofre o gênero humano, falado a argumentação de Elifaz, né? Será a conduta humana que provoca o sofrimento? Será Deus que o traz? Essas perguntas são respondidas por Elifaz, mesmo quando indaga: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Não. Não é o sábio só útil a si mesmo? Terá o Todo-Poderoso interesse em que seja justo? Aqui está uma interpretação errada de Elifaz. O Deus Todo-Poderoso, Onipotente, tem necessidade ou interesse em que um homem seja justo ou injusto? Isso interessa a Deus? São várias e várias perguntas, argumentações. Jó é abertamente atacado na sua integridade, né? O discurso continua, exorta a Jó ao arrependimento. Jó entende o seu caso. Jó abre o coração e fala francamente. Jó vê frustrado o seu desejo de encontrar o juiz. Os pobres são desamparados, a providência divina vale, né? Aqui ele continua dizendo: os perversos ficam impunes. Ele tinha aquele sentimento, né? Quem fará justiça a esta gente? Né? Ele continua a perguntar aqui o que é certo. Um debate estéril, um discurso sem profundidade. Aí vai sendo um debate estéril, o terceiro discurso de Bildade. E Jó desafia Bildade, e assim vai as argumentações. O rico deita-se com a riqueza e acorda e não vê mais. Aí nós sabemos que a sabedoria divina, onde estará? Só o grande Deus, Criador, sabe onde está a sabedoria. Então Jó foi argumentando, perguntando, mas aí Deus disse para Jó: onde estavas tu quando eu criei o Órion, quando eu criei as estrelas? Deus perguntava para Jó e respondia as perguntas, né? E foi conversando com ele. É muito importante que diz que a miséria de Jó vem da sua natureza, a causa da miséria vem de cima. Jó se reconhece um montão de ruínas. Era o sentimento que ele tinha. Ele sentia que tudo o oprime, a zombaria dos que tinham o dever de respeitar, o seu próprio estado miserável, magro, encarquilhado, como afirma no outro lugar, e agora a certeza de seu mal vinha de cima. E ele pensava assim: tudo vem de Deus. Eu não vou, todo bem vem de Deus, também o mal. Ele pensava assim. Jó reafirma pela última vez a sua inocência. Jó permanece puro no meio da impureza.
E ele argumentava e perguntava. Então por último, Jó reconhece que Deus via os seus caminhos e contava todos os seus passos. Se o seu pé se apressou para o engano, e se os seus passos se desviaram do caminho que Deus o pesasse em balanças fiéis. Aí por último, Jó fala assim: pesa-me em balanças fiéis. Né? Ele falou para a sua mulher: olha, nós recebemos o bem de Deus. Então vamos, em toda e qualquer situação, vamos estar servindo a Deus, né? Aqui nós vamos ver no final da nossa lição, às vezes olhamos para a vida apenas pelo avesso. Quero aqui ver com vocês esta expressão. Às vezes olhamos para a vida apenas pelo avesso. Não conseguimos entender como as coisas se encaixam. Há muitas linhas soltas e desconexas. Não há beleza no cenário que contemplamos. Certa feita, Gary, um autor de livros, autor do livro 5 Linguagens do Amor, quando criança brincava aos pés da sua mãe, que fazia um belo bordado à mão. O menino olhou o bordado de baixo para cima, pelo avesso, e disse à sua mãe: mamãe, que coisa feia é essa que a senhora está fazendo? Há muitas linhas soltas, não há nenhuma harmonia. A mãe entendeu o dilema do filho, tomou ele no colo e mostrou-lhe o bordado de cima para baixo. Pelo lado direito, o menino ficou encantado com a beleza do desenho. Entendeu a harmonia, o que era o desenho, e com a harmonia das cores, com a perícia da mãe, disse: mamãe, que coisa linda a senhora está fazendo. Haverá um dia em que Deus vai nos colocar no seu colo e mostrar-nos nossa vida de cima para baixo. Então compreenderemos que Ele sempre esteve trabalhando por nós e não contra nós. Entenderemos que não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Compreenderemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo quando as providências estão cinzentas e carrancudas, poderemos ter a plena convicção de que por trás dessas nuvens escuras o sol está brilhando. Por trás dessa carranca há uma face sorridente. Por trás dessa saga de dor há uma lição poderosa. Por trás dessas lágrimas há uma alegria indivisível, cheia de glória. E nós sabemos que o livro de Jó termina com ele glorificando a Deus. Ele exaltando o nome do Senhor. A Bíblia diz que o estado de Jó, a vida dele mudou a partir do momento que ele orou pelos seus amigos. E às vezes são decisões que a gente precisa tomar na vida que faz toda uma diferença na nossa vida. A partir do momento que ele decidiu, ele disse: eu vou orar pelos meus amigos. Como é maravilhoso, quando a gente ora, a gente faz movimento no céu. E a Bíblia diz que Deus mudou o estado de Jó. Tudo nele foi restituído, os filhos, as suas riquezas foram dadas a ele em dobro, em quantidades dobradas. Então, que Deus esteja nos abençoando e nos guardando. E que possamos viver como Jó, acima da média. E sabermos que Ele, o nosso Redentor, vive. Eu quero ler só com vocês aqui Jó 42. Jó 42, o verso... Deixa eu olhar aqui qual que é o verso que eu quero ler com vocês para a gente terminar a nossa aula aqui. Bem sei que tudo podes, 42:2, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó disse: eu bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos aqui concretizando mais um estudo da Tua Palavra. Eu te peço uma bênção especial sobre a vida dos nossos alunos, que o Espírito Santo, Senhor, esteja guardando, amparando, orientando a vida de cada um. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém.